A Bíblia no livro de Jonas. Capítulo 1. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Peraí, deixa eu achar aqui. E depois nós vamos do 12, a partir do 12. É um livro muito bom. Antes de tudo, também queria agradecer Glória a Deus. também pelo livramento que Deus nos deu no domingo. E se não fosse ele naquele domingo, eu mesmo fui dormir no caminho todo, eu não vi nada. Eu só fiquei sabendo depois quando chegamos lá, cansado, saí de casa 5 horas para trabalhar. Chego em casa, vem direto para cá. Chegou no carro, eu capotei. Falei, Josemir, você devia ter me acordado para mim. Eu levava o carro. Mas também não ia adiantar de nada. Se o inimigo estava com fúria com um, ia ser com o outro, ia ser a mesma coisa. É verdade. Mas Jesus é mais. Deus está no controle e nós estamos aqui hoje. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Do 1 ao 4 e depois do 13. Do 12. Do 12. Do 1 ao 4 e depois a partir do 12, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. No versículo 12. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para acalmar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram-lhe: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Amém. Até aqui. Aleluia. Aqui, já no início, o livro de Jonas é um livro engraçado, porque já no início, já começa com a desobediência contra o Senhor. Já no início, já começa dizendo que Deus manda com que Jonas vá até Nínive para pregar algo como Jonas como profeta. Deus diz: Levanta-me e vai até Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, Deus falou: Jonas, vai até Nínive. Eu preciso que você vá até lá, porque a malícia desse povo chegou contra mim. O que eles andam fazendo chegou até mim e está me entristecendo. Porém, Jonas, em vez de seguir o caminho, não. Ele levantou e saiu, como Deus mandou, mas não para Nínive. Ele levantou e saiu, pegou o primeiro barco que viu, queria ir para Tarsis, pagou a passagem e foi. Porém, Deus é um Deus. Aleluia, Jesus. E quando Ele manda, não é porque Ele quer mostrar que tem poder sobre nós e que Ele quer mostrar que Ele manda e pronto. Não. Se Ele manda é porque Ele tem algum propósito com isso. Se Jonas pensou ter motivos fortes para fugir, Deus tinha razões maiores ainda para enviar ele para Nínive.
Jonas pensava ter um motivo muito grande para fugir. Mas as razões de Deus para enviar ele para Nínive era maior do que o que Jonas pensava. Nínive era uma cidade, como se diz, uma cidade que lutava contra o povo de Deus, digamos assim. A gente estudando, a gente vê que era uma cidade meio que lutava contra o povo de Deus, e Jonas não queria pregar para eles a salvação, pregar o que estava por vir, porque era meio que uma salvação. Também tinha medo de chegar até aquela cidade, tinha medo da morte. Que era uma cidade, como eu disse, era uma cidade contra o povo de Deus. Mas se Deus mandou ele ir, Deus está no controle. Verdade, Jesus. Como foi pregado na semana passada, se Deus nos livra nas tempestades, então se Ele mandou ele ir, está no controle, está te livrando Verdade, dessa tempestade que você acha que é. E aí, Jonas foge para o meio do barco, indo para a cidade contrária, e Deus fala: não, pera aí, não mandei você ir para lá, mandei você para ir para outro lugar. Muitas vezes na nossa vida é assim. Jesus manda com que a gente faça alguma coisa, mas a gente foge. E Deus pega. A gente foge, mas Deus pega. Deus vai. E como diz aqui no versículo 4: mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Ou seja, ele tentou fugir, mas Deus não deixou. Se for possível, se for preciso, até Deus manda uma tempestade para te levar para onde Ele quer. Aleluia. A tempestade que a gente passa, às vezes, nem sempre é pelo inimigo. Às vezes é por desobediência nossa de estarmos fugindo da presença do Senhor, de estarmos fugindo do que Ele quer para a gente. E Ele próprio manda uma tempestade para nos levar para o lugar certo, para nos pôr no eixo, para nos pôr no caminho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a gente vê que no meio dessa tempestade não estava afetando apenas a Jonas, mas sim a todos que estavam no barco. Ou seja, às vezes a nossa desobediência não afeta apenas a gente, mas quem está ao nosso redor. Porque se aquele barco quebra e todos morrem por culpa de um que não quis seguir o caminho certo, por culpa de um que estava fugindo da presença do Senhor, eu vejo Jonas, eu costumo dizer, Deus nos deixou o livre-arbítrio, mas nem todos têm esse livre-arbítrio. Porque se todos tivessem esse livre-arbítrio, Deus não tinha feito o que Ele fez com Jonas. Deus nos deixou, mas tem pessoas que não têm esse livre-arbítrio. Você pode escolher, beleza, você vai escolher seu livre-arbítrio. Deus te mandou fazer isso, mas você tem seu livre-arbítrio, você vai escolher. Só que se você não for conforme Deus te mandou, se você for seguir o seu livre-arbítrio e for ao contrário, você tem duas opções. Ou você segue o que Deus falou, ou na opção contrária você vai perecer, vai passar por uma tempestade que o próprio Deus vai te enviar, porque Ele quer você nessa direção, Ele não quer te perder, porque Ele tem algo muito maior na sua vida. Através de você Ele quer salvar milhões de pessoas. E como podemos ver, Jonas fugiu. Através de Jonas fugiu, muitas pessoas passaram por turbulências ali no meio do barco, naquela aflição do barco cair, aquela tempestade forte. Aleluia. E quando eles viram que era por conta de Jonas que estava fugindo, lançaram-lhe no mar. Porque aqui diz: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem. Ninguém quer perecer pela vida de ninguém. Ninguém quer perecer por causa da vida do outro. Tenho certeza que todo mundo aqui, ninguém quer perecer porque o outro está fazendo algo errado. Ninguém. Nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Então te rogamos, nós não queremos perecer pela vida dele. Não põe o sangue inocente por causa da vida dele.
Então, jogaram ele sobre o mar. Mas Deus é tão misericordioso que enviou um peixe, um grande peixe, para engoli-lo. Estudando hoje, assim, você vai pesquisar sobre ciência, todo o maior peixe que a gente tem no meio do mar é qual? A baleia. Só que até os cientistas dizem que não tem como uma baleia engolir um ser humano inteiro. Por mais que ela seja grande daquela forma, não tem como uma baleia engolir um ser humano inteiro. E como que Jonas foi engolido inteiro por um grande peixe? O único peixe grande que a gente tem hoje na terra é a baleia. Creio eu que tenha sido por uma. E como que ele foi engolido? Porque não existe um animal marinho que consiga engolir um ser humano inteiro. Como que isso aconteceu? Foi Deus. Somente Deus. Se Deus quer algo na sua vida, Ele move o fácil, Ele move o difícil, Ele faz o possível e o impossível. Nós não sabemos como, porque só Deus pode fazer. O impossível é só com Ele. Porque impossível um animal engolir um ser humano inteiro. Impossível. Pior ainda, é impossível você viver inteiro, você viver por 3 dias dentro da barriga desse peixe. Então Deus tinha algo com Jonas. Por mais que ele estivesse ali fugindo, Deus tinha algo muito forte com ele. Algo muito grande. E nós vemos que ali no meio daquela turbulência, ali no meio da barriga do peixe, começa a orar. Faz a sua oração para Jesus. Ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está fugindo. Ele sabe que o erro é dele, ele sabe que por ele estar passando aquilo, é culpa dele. Ele não pode jogar a culpa para ninguém. Foi ele que fugiu. Deus ordenou ele fazer uma coisa, mas quem fugiu foi ele. Então ele começa a orar. E Jesus, misericordioso como sempre, um Deus que está aqui para nos perdoar, Deus do perdão, Deus do amor. Dá até uma carona para ele. Se eu fosse Jesus, eu no lugar de Jesus, eu fazia assim, tá bom, você está orando aí por mim, é mais uma chance, beleza. Só que você vai se matar para chegar lá, você vai nadando daqui até lá. E não vai ter boia não, você vai nadando, vai cansar esse bracinho, daqui até lá. Eu te livro, nenhum peixe vai morder você, mas você vai nadando. Mas Deus não, Deus mandou uma baleia, deu uma carona, ele chegou lá rapidinho, descansando, sentado. Deus me livre, eu que não quero entrar na boca de peixe nenhum. Porque Jonas teve a sorte de sair. E se eu não tiver essa sorte? Se eu negar a fazer o que Deus quer e eu não tiver essa sorte de sair? Não digo sorte, né? Teve Deus livrando ele disso. E se Deus não quiser me livrar? Quantos aqui querem ser livrados? Eu não quero ser livrado porque eu não quero pecar. Então eu não quero ser nem livrado. Quero continuar ali. E aí, 3 dias dentro de um peixe, de um grande peixe. Sei lá como é que ele sobreviveu. Orando 3 dias ali, falando com Jesus. E aí Jesus fala, então tá, vamos lá. Você tem mais uma chance. Agora não vá fugir de novo. Porque como eu disse no começo, se Jonas pensou ter motivos fortes para não ir até a Nínive pregar o que Deus mandou, Deus tinha motivos maiores ainda para ele ir. Porque Deus não manda que você faça se não for um motivo grande. Deus não manda se você faça se não for algo necessário. Então, vai lá. Mas faz com o que eu te mandei. Aleluia. Faça com o que eu falei. Porque se você não fizer com o que eu te mandei, eu não vou te jogar na boca de um peixe não. Vou te jogar no dente. Eu te mando pro dente e aí já era. E foi. Pegou a caroninha lá, foi dirigindo a baleia. Chegou até Nínive. A baleia cuspiu ele. Chegando lá, era uma cidade grande, cidade de Nínive. Uma cidade onde ele teve que passar 3 dias pregando. Cada dia em um canto. E começou a pregar aquilo que Deus mandou.
Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E uma cidade no qual a gente via inimiga do povo de Deus, digamos assim, quem diria que iria escutar alguém? Onde já se viu um povo inimigo do povo de Deus escutar alguém? Aleluia. Quem é inimigo de Deus não quer escutar a palavra de Deus. Mas Deus faz. Se Deus faz, se Deus mandou é porque Ele está cuidando e Ele sabe o que Ele está fazendo. Aleluia. Eu tiro um exemplo aqui, por exemplo. Um exemplo aqui, quando eu estava no mundo aí afora. Eu sou nascido no berço evangélico, quando eu estava no mundo. Eu lembro que eu falava bem assim. Eu lembro que eu falava bem assim quando eu estava no mundo. Eu só vou virar crente quando eu já tiver vivido a minha vida toda. Aí quando eu estiver no fim da vida, eu viro crente, me arrependo e Deus me leva. Eu falava desse jeito, eu falava, Jesus, quando eu tiver com 40 anos, que eu já tiver aproveitado a minha vida toda, eu viro crente, me arrependo e você me leva. Só que, olha eu aqui, com 21 anos, eu falei com 40, estou na metade do tempo. Jesus me trouxe bem antes da metade ainda, que foi com 18. Com 18 eu estava ali. Então se Deus mandou, faça. Eu lembro, eu estou aqui mais ou menos entre 2 e 3 anos que eu conheci a palavra de Deus. Entre 2 e 3 anos, uns 3 anos mais ou menos, foi com 18, 21, fazer 22, vai fazer 4 anos. Só que nesses 3 anos para cá, eram de 2 anos e meio, 3 anos para cá, era o que eu fazia assim, ficava um mês na igreja e saía um mês. Ficava um mês na igreja e saía 2. Ficava 3 meses ali, ia, saía 4. Não que eu saía, eu ficava assim, ia no domingo, no outro domingo eu estava saindo. Ia no sábado, na sexta eu estava saindo. Não estava ali com o pé firme, estava no meio do muro. Mas por que eu fazia isso? Eu comentava com a minha esposa em casa. Falava, toda vez que eu estou me firmando na igreja, que eu estou começando a sentir a presença de Deus, eu estou começando a me firmar, parece que as coisas acontecem muito rápido para mim. Como assim? Parece que acontece muito rápido. Deus já começa a falar comigo alguma coisa, aí já venham falar, você tem que pregar, que sempre, quando vinham falar comigo, era na palavra. Sempre tive confirmação disso. Não, você vai pregar a palavra de Deus. Sempre tive confirmação disso. Até hoje eu ainda falo pro meu sogro, minha sogra, será que é isso que tem para mim? Será que o que Deus para mim é pregar a palavra de Deus? Aí como que não é, sendo que toda vez que alguém vem falar comigo é isso, pessoas que eu não conheço sempre é a mesma coisa? Só que eu estava sempre fugindo. Glória a Deus. Falava, Jesus, É, Jesus. comecei muito rápido, eu tenho medo, eu não quero pegar uma pressão dessa agora, eu não quero pegar uma responsabilidade dessa agora, eu tenho medo. Então quando eu começava a caminhar para o bem, que não era uma coisa ruim, acontecer rápido não é uma coisa ruim. Mas quando começava a caminhar para o bom, eu vinha para o mal. Eu falava, não, é muita pressão. Aí eu vinha para o mal. Aí começava de novo, ia para a igreja, começava a ir para o bem, eu vinha para o mal. Porque era muita pressão, eu não queria responsabilidade. Aí, certa vez, chega meu sogro e minha sogra lá em casa, a gente vai embora. Olha, como assim a gente vai embora? Não, a gente vai embora. Deus deu confirmação aqui para nós, aconteceu isso e isso. A gente vai para o Rio Grande do Norte e pegar a palavra de Deus lá. Eu falei, vixe, eu vou ficar aqui. Eu bati o pé no chão, mas eu não ia. Mas quem manda é Deus. Quem manda não é eu. Eu bati o pé no chão. Não, falava para minha esposa, não. Eu vou ficar aqui. Minha família está aqui. Meu pai, minha mãe, assim, porque aqui minha família também. Mas minha família, pai e mãe, está aqui. E aí, comecei para a igreja de novo. Nessa época eu já estava meio que voltando. Aí eu falei, beleza. Vou me firmar aqui na igreja, vou ver o que Deus tem para mim. Isso ano passado não, ano retrasado começou esse assunto. Ano passado a gente veio para cá, aí o assunto de mim para cá já está desde o ano retrasado. Tá bom, deixa lá, eu acho que eles não vão não. Eu falo isso, acho que ninguém vai. Eu vou ficar aqui e vou esperar ter a certeza. Se falar que vai, eu decido. Enquanto isso eu vou falar que eu não vou me manter duro. E aí eu não vinha. E aí tudo começou a caminhar de novo. E aí Deus começou a falar comigo de novo. Eu falei, Jesus, quer saber de uma coisa? Novamente, eu não vou fugir mais não. Se eu quiser para fazer, se eu faça, estou aqui.
faz o que você quiser na minha vida, eu não vou fugir mais não. Aleluia, Jesus. Porque fugir, se eu Aleluia. estava fugindo, só estava me atrasando. Glória a Estava vivendo Deus. uma vida Aleluia. onde eu estava na igreja, outro dia eu estava no mundo. Não é uma vida boa. Então eu falei, Jesus, não vou fugir mais não. O que você quiser fazer, isso eu faço. E aí eles iam vir. E aí minha esposa falava assim, eu vou te deixar, se você não for, eu te deixo. Eu falava, rapaz, mas rapaz, eu não sabia de atrás nada. E aí tá bom. Chegou um dia que não, agora é certeza, a gente vai. Eu falei, tá bom, eu também vou. Se ela não for, ela vai ficar, ela vai ir, eu vou fazer o quê? Então eu vou. Quem manda é ela. Não, tira lá em casa, quem manda é eu. E aí foi, comecei a, Jesus, eis-me aqui, agora eu quero fazer conforme a tua vontade, o que tiver para fazer, você me manda que eu vou fazer, não tenho mais medo. Ou se for rápido foi, se não for rápido não foi. Aí Jesus falou assim, agora eu vou demorar um pouco mais também. Isso aí foi ano passado, no começo do ano, a gente veio para cá em agosto. Só que eu tive confirmação de vir também. Até então era eles, eu falava, Jesus, eu vou acompanhando eles, e se não for para mim? E aí Jesus disse, não, ele me deu as confirmações, eu falei, então, está mandando, eu vou. E se eu não tivesse ido, como será que eu estaria lá agora? Será que eu não estaria na boca do peixe igual o Jonas? Às vezes eu ter vindo para cá é algo que Deus quer na minha vida. Não sei como, não sei o que Ele quer fazer, mas Ele quer fazer algo. É, Jesus. E se eu não tivesse vindo, pode ser que eu estaria pior que o Jonas. Estaria na boca do peixe, mas engolido. Engolido, mordido e estraçalhado. Pode ser que ele tenha me partido no meio. Pode ser que nem na terra eu estaria mais. Estaria conversando com Jesus agora, ele me mostrando meus pecados. Eu falei, Jesus, eu não dei ouvido, fazer o quê? Ah, graças a Deus eu dei ouvido e quando ele foi me mostrar, Aleluia. mas isso aí passou e o Senhor me fez de novo. Glória a Deus. E aí tudo começou a caminhar, digamos que rápido depois que a gente chegou aqui. Eu não me imaginava estar pregando aqui agora. Não me imaginava mesmo. E já é o quê? Já estou terceira, quarta pregação. Mas quem faz é Jesus. Verdade. E aí ele chega e começa a pregar, Jonas chega e começa a pregar na cidade de Nínive. E aí eles vendo que realmente é Jesus, através da boca de Jonas, eles vendo que realmente é Jesus, que está falando com eles, o próprio rei, o próprio comandante da cidade, a partir de agora a gente vai fazer um propósito, um jejum, vamos se vestir de sacos, nós vamos ajoelhar e vamos adorar a Deus e falar, Deus, eis-me aqui, me perdoa, pedir perdão, e falar para Deus que eles querem uma vida com Deus. E aí Jonas vendo tudo isso acontecer, passou um dia e Deus vê que eles realmente se arrependeram. Deus decide não fazer aquilo que Deus falou para Jonas. Deus decide mudar a história, porque Deus ele não mente, mas ele pode mudar a sua história. É verdade, Jesus. Ele pode falar uma coisa para você, mas ele pode mudar a sua história. E Deus muda a história daquela cidade, porque Deus queria ceifar, digamos assim, a vida daquela cidade, mas ele decide mudar, porque vê que é um povo que se arrependeu. E Jonas vendo aquilo, fala, Jesus, eu venho aqui, faço o que você me manda, eu não queria vir. Aí você manda eu vir. Aí eu venho e você não faz o que eu falei? Então era melhor ter deixado na boca do peixe. Só que aí, como eu disse, Jonas não via motivos para fazer algo lá. Mas o motivo de Deus era maior, porque através da boca de Jonas foram mais de 150 mil pessoas salvas. Através de 5 palavras que Jonas falou. 5 palavras. Não precisa de muitas palavras, eu não preciso saber pregar a Bíblia toda para salvar uma pessoa. Aleluia. Porque Jonas com 5 palavras salvou uma cidade. Não Jonas. Deus salvou. Através da boca de Jonas, com 5 palavras salvou uma cidade. 5 ou 6, se eu não me engano. E o que a gente aprende com Jonas? A gente aprende com Jonas, a gente aprende com a vida do Jonas. Vendo ele fazer tudo isso, o que a gente pode tirar para a nossa vida cristã? Ele prega e não vive o que prega. Por que você fala isso? Porque como que ele prega e ele vê a salvação de uma cidade, em vez dele ficar contente com aquilo, ele se enfurece.
Para a gente pregar, a gente tem que viver o que a gente prega. Como que eu vou pregar uma coisa para você que eu não faço? Deus amado, Eu eterno, estou passando o que supremo, para você se eu não tenho experiência com isso? Aleluia. Por que eu estou passando para o próximo se eu não tenho experiência com isso? Porque Deus controla, ele para num montezinho, num lugar, e para olhar a cidade, o que Deus está fazendo. E enfurecido com Deus. Deus constrói uma árvore para dar sombra para ele, no outro dia Deus mata essa árvore, ele fica triste porque a árvore morreu. Mas a cidade ele queria morta. Ou seja, uma árvore ele ficou triste que morreu. Mas uma cidade com 150 mil pessoas, ele ficou triste porque estava viva. Como pode uma coisa dessa? Eu fico triste porque uma árvore morreu, mas 150 mil pessoas eu estou triste porque está vivo. Cadê o amor? Se eu estou pregando a palavra de Deus, eu tenho que ter amor ao próximo. Se eu estou pregando a palavra de Deus, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que entender que existe o perdão. Aleluia, Jesus. E ele aqui, através disso, ele não estava vendo nem o amor, nem o perdão. Então ele prega e não vive o que prega. Porque para você pregar, você tem que ter amor ao próximo. É o princípio, acho que o principal é saber perdoar e ter o amor. E outra, a gente aprende com ele uma seguinte frase aqui, ó. Fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Como assim? Ele fazia a obra de Deus, mas não se deleitava no Deus da obra. Como assim? Ele fazia a obra de Deus, mas ele não amava o Deus do jeito que ele precisava amar. A gente aprende que ele não estava amando Deus da forma que ele deveria. Porque se ele faz a obra de Deus, ele tem que entender que Deus está ali te usando. Então você tem que se alegrar com o que Deus está fazendo. Aleluia. Se eu estou me alegrando com o que Deus está fazendo através da minha vida, significa que eu amo a Jesus. Significa que eu amo a Ele. Falo, Deus, muito obrigado com o que você está fazendo através da minha vida até aqui. Nada é através de mim, mas tudo é através do Senhor. É verdade. Que o Senhor me diminua e que o Senhor cresça. É verdade. Então nós temos que ver. Aleluia. Fazer a obra de Deus é fácil. Fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é fácil. Se for para fazer de qualquer jeito. É fácil se for para fazer de qualquer jeito. Eu posso muito bem chegar aqui, estudar uma palavra e pregar ali. Está sendo fácil, porque eu sei ler. Eu sei ler e eu sei entender. Eu tenho consciência, eu sei ler e eu sei entender. Agora é fácil eu fazer isso, pregar e viver o que eu estou pregando? É fácil? Não é fácil. Então Jonas, ele pregou, salvou uma cidade, mas não vivia o que estava pregando, porque ele não viveu o amor. Porque se ele vivesse o amor, ele estaria amando ele estaria amando ver os 150 mil pessoas vivas. Então, o que nós temos que aprender Aleluia. é a pregar, Aleluia. Aleluia. primeiramente, a viver o que pregamos para depois podermos pregar. E a amar a Deus e o que Deus faz para nós e o que Deus faz através de Glória a nós Deus, aleluia. para depois poder fazer a obra. Porque se eu não amo o que Deus faz através de mim, como é que eu vou fazer a obra? E outra, se Jesus mandou fazer, faça. Porque se você não fizer, pode não afetar só você, mas quem está do seu lado. E se você não fizer, você pode ir para a boca do peixe. Jonas saiu, mas você pode não sair. Até porque em Josué 1:9 diz: e não foi eu que te ordenei, então seja forte e corajoso, porque eu, seu Deus, estarei com você por onde andares. Então se ele te mandou, faça, não tenha medo, não precisa fugir, não pense por que eu vou fazer isso, apenas faça, confie. Porque se Deus mandou, Deus cuida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor. Aleluia.